Então, primeiramente, boa tarde. Meu áudio tá bom? Tá tudo certinho? Eu não tô usando fone de ouvido, mas se por acaso vocês acharem que tá... Não, tá bom, tá bom. Show. Tá ótimo. Tá ótimo. Maravilha. Que eu não gosto de ficar usando fone direto. Espero que vocês estejam bem. Fico feliz que vocês estão aqui. A sala tá cheia. A gente juntou as turmas, né? Acho que essa dinâmica vai ser mais bacana. Bom, primeiramente, vamos lá. A videoaula da semana foi sobre a crise do século XIV e o absolutismo monárquico na Europa, né? A gente teve, na semana passada, assistência por mensagens. Então, eu não consegui passar para vocês, no formato de live, o conteúdo referente à aula 3, né? Isso, a aula 3, que foi a aula de povos africanos entre o século X e ao século XV. Eu gostaria de ter dado essa aula, né, a live, porque é uma aula bem importante, mas felizmente os mediadores que fizeram, quem ainda não assistiu, assiste os mediadores que fizeram essa aula, né, dos povos africanos, eles são muito bons e uma dinâmica bem bacana, assim, a aula arte que eles usaram e tudo, ficou uma coisa bem bacana. E aí a gente fez assistência por mensagens. É fundamental, gente, sempre que vocês tenham dúvida, ainda que agora, vamos supor, chegou essa semana, a gente já passou, já avançou no tema, né? Agora a gente vai entrar em absolutismo monárquico. Mas às vezes vocês só tiveram tempo para fazer nessa semana os exercícios da aula da semana passada, né? Talvez vocês só conseguiram nessa semana pegar os exercícios relativos à história dos povos africanos. Então, ainda que a gente já esteja num outro tema, é sempre importante que vocês tirem as suas dúvidas, porque eu vou tirar dúvidas de todo mundo, né, durante as nossas lives, né? Então, ainda que vocês peguem exercícios para fazer fora da temática da semana, vocês podem sempre vir falar comigo. Não fiquem com vergonha, podem me chamar no WhatsApp tranquilamente, ou podem falar no grupo também, porque a dúvida que cada um de vocês tenha pode ser a dúvida que outra pessoa possa ter, né? Então, vocês podem vir falar tranquilamente, especialmente nessas aulas que a gente não vai ter live, né? Se tiver só assistência pelo WhatsApp, se vocês tiverem dúvida, enfim, vocês tragam sempre para mim, tá? Então, passou essa aula número 3, relativa à história dos povos africanos, e o que ficou dessa aula foi a importância da gente lutar contra uma história única, né? Uma história única de pobreza, uma história única de sofrimento, de violência, quanto que, na verdade, a gente está falando de um continente que abriga em si uma riqueza humana, uma diversidade étnica muito grande e uma diversidade de realidades, né? São países que têm realidades absolutamente distintas, que têm traços em comum, porque, afinal de contas, esse continente africano ele foi totalmente espoliado durante o processo da colonização. Espoliado, que a gente diz, houve um processo muito violento de extração de riquezas, tanto riquezas no ponto de vista de mão de obra humana, quanto riquezas minerais, naturais, né? Então, um processo muito violento de colonização que atravessa a história dos povos africanos, né? Assim como atravessou a história dos povos ameríndios, né? Os nossos ancestrais indígenas. E aí, por isso que a aula começa com uma discussão sobre a história única, né? Sobre não aceitar uma história única a respeito de nada, né? Nem a respeito de um povo, nem a respeito de um continente, a respeito de nada, porque a história única, ela é sempre limitada, né? Ela sempre vai trazer só um olhar, consequentemente, esse único olhar, ele pode ser limitado, enfim. Então, recomendo que vocês, quem não assistiu, assista. E aí, agora, essa semana, quem viu a aula da semana, viu que quem gravou fui eu e a mediadora Camila Lima, né, mediadora lá do Polo de Itaguaí. E aí a gente trouxe essa discussão sobre o absolutismo monárquico, que vai se estabelecer, é uma forma de governo que vai se estabelecer em alguns governos, em grande parte da Europa Ocidental, né? E essa forma de governo ela vai se estabelecer após um momento de crise. Eu vou dividir aqui a tela com vocês e vou apresentar os slides que foram exibidos na videoaula. Diferentemente da aula que a gente viu sobre islamismo, como não tinha sido eu que tinha feito a videoaula,
eu não tinha os mesmos slides, né? Mas, peraí que eu acho que eu vou compartilhar aqui outra tela com vocês. Mas nessa, como fui eu que fiz, aí vocês vão ver os mesmos slides apresentados. Estranho, ele não tá me dando a opção de compartilhar com vocês. Me falem pra mim, por favor, se tá aparecendo o slide pra vocês. Então peraí, que eu já vou reparar esse erro. Deixa eu pegar aqui o link pra vocês. Pronto. E aí eu coloco aqui. E aí agora eu acho que vai. Eu vou compartilhar a tela inteira mesmo. Acho que agora tá indo. Tá indo? Ok, agora. Show. Maravilha, pessoal. Bom, então deixa eu abrir aqui. Esses slides eu vou colocar lá no grupo, tá? Para vocês terem ele com vocês. E são os mesmos slides exibidos na videoaula número 4, tá? Esse conteúdo vocês vão encontrar na apostila, a primeira apostila, a apostila do módulo 1, no capítulo 3. Ainda a gente está tendo o acesso à apostila só pelo PDF, né? Só online. Mas, felizmente, as apostilas já estão sendo entregues aos polos, tá? Então, muito em breve, vocês vão receber, porque a gente precisa que todos os polos recebam as apostilas para que, então, comece a distribuição para os alunos, né? Para que não fique descompassado. Então, os polos já estão recebendo, talvez na próxima semana já vai começar a entrega para os alunos, tá? Para vocês. Então, se vocês quiserem ir estudando, a gente tem o arquivo em PDF, né? E tá no capítulo 3 do módulo 1. Bom, vamos lá então. A gente vai ver dois temas, né? A crise do século XIV e o absolutismo monárquico. Eu vou comentar o que foi visto, né, nessa videoaula e aí a gente parte para os exercícios, tá? Bom, gente, primeiro, a gente sempre se localiza no tempo e no espaço, né? Quando a gente está falando da crise do século XIV e do absolutismo monárquico, a gente está falando de um contexto europeu, ocidental. Então, a gente está falando dos países concentrados na parcela ocidental do continente europeu, né? Infelizmente, a nossa história ela ainda é muito eurocentrada, né? O ensino escolar e, consequentemente, as provas, elas são muito eurocentradas, ou seja, elas são centradas na história da Europa, né? Sendo que nos outros lugares do mundo, muitas outras realidades políticas, sociais estavam acontecendo, né? Mas nesse tema aqui, da aula de hoje, a gente está falando da Europa e a gente está falando de um período específico que a gente chama de Idade Média, tá? O período da Idade Média, ele é dividido em duas partes, a Alta e a Baixa Idade Média, tá? Essa Idade Média como um todo, a gente tem dois marcos que definem o seu início e definem o seu fim. Convenciona-se dizer que... Só um instantinho, gente, que eu vou aceitar aqui uma pessoa que entrou. Convenciona-se dizer que a Idade Média, ela inicia com a queda do Império Romano Espera deixa eu abrir para vocês. Com a queda do Império Romano do Ocidente, lá em 476... E ela segue até a queda de Constantinopla e o fim da Guerra dos 100 Anos. Constantinopla era a capital do Império Turco, do Império Romano, e ela vai, a partir com a queda do Império, ela se torna Istambul, que hoje é a capital da Turquia, tá? Beleza. Aonde ia a crise do século XIV, né? O que significa essa crise do século XIV? É a crise que vai atravessar os anos de 1300 e ela vai se concentrar aqui nessa parcelazinha, então, final da Baixa Idade Média,
Então, esse conteúdo da aula de hoje, que começa com a crise do século XIV, ele inicia-se já no final da Idade Média, uma vez que a Idade Média vai se encerrar por volta do ano de 1453, tá? Bom, e quando a gente está falando de Idade Média e de sociedade europeia, a gente está falando, então, né, dessa região do mundo no continente europeu, assinalada aqui em verde, tá, no mapa. E essa sociedade, ela tinha características importantes. A principal característica era a maneira como ela estava dividida, né? A gente pode dizer que a sociedade europeia, ao longo da Idade Média, ela era uma sociedade estamental. Ou seja, ela estava dividida em estamentos, que são grupos sociais rígidos. Estamentos é diferente de classes sociais. Atualmente, a gente vive numa sociedade dividida em classes sociais. A gente tem classe média, a gente tem uma classe de proprietários, né? Seja de fábricas, seja de terras. A gente tem aqueles que precisam trabalhar para conseguir, através do salário, arcar com a sua vida, né? Com os seus custos de vida. Então, a gente vive numa sociedade dividida em classes. A ascensão social, ou seja, a mudança de uma classe social para outra classe, ela é mais fácil nessa sociedade que a gente vive hoje. Já a sociedade europeia, lá da Idade Média, era uma sociedade dividida em estamentos, ou seja, esses grupos sociais eles eram muito mais rígidos. A possibilidade de alguém que tenha nascido camponês nessa sociedade, por exemplo, ascender e enriquecer e se tornar um nobre era praticamente impossível. Né? Por isso que a gente chama, então, de sociedade estamental. São grupos sociais rígidos, que você faz parte de acordo com o seu nascimento. Então, se você nasceu numa família camponesa, a tendência de você ser camponês até o resto da sua vida, ela é muito maior do que a chance de você ascender para, por exemplo, o grupo dos nobres, tá? Então, a gente vai ver aqui, a gente pode dizer de 3 grupos sociais bem definidos. A gente tem os camponeses, os nobres e o clero, tá? Os camponeses, eles trabalhavam, né? A classe esse grupo de trabalhadores eram principalmente os camponeses. Eles eram a maior parte da população. E a gente também tem trabalhadores urbanos, tá? Mas os camponeses eram a maior parte dessa sociedade europeia durante a Idade Média. E eles trabalhavam, né? Eles trabalhavam na terra. A terra era o principal espaço onde a região rural era onde esses camponeses estavam estabelecidos e era na terra que eles trabalhavam, né? Então, eles trabalhavam uma parte do tempo para arcar com os impostos necessários para o pagamento aos senhores feudais e a outra parte eles poderiam retirar daquela mesma terra a sua sobrevivência, né? Retirar o alimento, enfim, eles estavam estabelecidos naquelas terras. Então, a gente tem esses camponeses, a gente tem os nobres que guerreavam para garantir o controle dos territórios dos reinos. Veja bem, a gente não tem países nesse momento. A gente não tem os chamados estados nacionais. Isso não existe ainda, tá? Isso é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, ok? Nesse momento, a gente tem reinos. E esses reinos, eles têm territórios estabelecidos, né? Então, esses nobres, esse grupo social que tinham um estilo de vida, né, muito mais enriquecido, esses nobres, a função principal nessa sociedade estamental era guerrear e garantir a defesa dos territórios desses reinos, tá? E a gente também tem o clero. A gente tem freis, padres, bispos. A gente tem que lembrar que a Idade Média na Europa, ela tem um dos centros de poder, uma das instituições mais poderosas vai ser a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica ela tem uma influência muito forte na vida, na evolução dos hábitos dessas pessoas, desses europeus, né? Então, o clero, os nobres e os camponeses são os 3 grupos sociais mais bem definidos nessa Europa da Idade Média, tá? Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ligar o microfone, podem pedir para eu voltar, tá? Podem pedir para que eu explique.
que eu não tô conseguindo ver vocês, eu só consigo ouvir, tá bom? Bom, então a gente está falando da Europa e está falando desses grupos sociais rígidos, tá? Desses estamentos. Bom, e aí havia um tipo de relação entre esses camponeses e esses nobres que a gente está chamando aqui de feudalismo. Então, o que era o feudalismo? Era a maneira como as relações de trabalho estavam estabelecidas na Europa durante a Idade Média. Eram as relações de servidão. Então, nessa relação de servidão, funcionava da seguinte forma. Os camponeses, que eram a maioria da população, como eu falei com vocês, eles trabalhavam e pagavam impostos. Esses impostos, eles eram pagos principalmente na forma de alimentos, né? Eles trabalhavam na terra e aquilo que eles retiravam da terra, uma parte eles deveriam entregar, eles deveriam garantir que isso estivesse sob posse dos nobres, né? Dos senhores feudais, dos donos das terras, e outra parte eles poderiam usar, retirar para que eles pudessem garantir a própria sobrevivência, tá? Então eles trabalham e pagam impostos. E, em troca, esses nobres, eles deveriam proteger esses camponeses, né? E ceder a terra. Ceder o direito daqueles camponeses de se estabelecerem ali, naqueles lotes de terra. Isso significa que a terra passava a ser dos camponeses? Nunca, em hipótese alguma. Os nobres, os senhores feudais, eles eram donos daquelas terras. Os camponeses, eles tinham o direito de estarem ali trabalhando, eles estavam estabelecidos, mas eles não eram os donos das terras, tá bom? Então, a essa relação de servidão, a essa maneira como está organizado o trabalho, a gente chama de feudalismo, tá? E aí o feudalismo, ele não perdura durante todo o tempo, ele tem um período de existência. Ele vigora principalmente durante o período da Idade Média na Europa. E a gente vai ver isso mais pra frente, né? A gente vai ver um processo de crise do feudalismo e ascensão de uma nova forma de organização e de relação, de organização das relações de trabalho, que vai ser o capitalismo, que é a forma que a gente conhece até os dias de hoje, tá? Beleza? Vou passar então. E aí, bom, a gente está falando de um momento de crise, mas antes da gente chegar na crise propriamente lá do século XIV, né, da crise dos anos de 1300, é importante a gente voltar um pouquinho. Quase todos os processos de grandes crises da nossa história, da história da humanidade, podem perceber, quase todos os processos de crises profundas, eles são antecedidos por momentos de êxito, seja político, econômico. Eles são antecedidos por um momento de florescimento, um momento de abundância, né? Então, nesse momento aqui não é diferente. A gente está falando da crise do século XIV, mas se a gente voltar no tempo um pouquinho, a partir do século XI, a gente tem um processo de renascimento comercial nas cidades europeias, né? Esse renascimento comercial, ele vai ser caracterizado por alguns elementos. Quais são eles? O desenvolvimento amplo do comércio de produtos europeus e orientais, tá? A gente está falando de um século que esse século ele sucede o processo das cruzadas. As cruzadas é quando você tem a expansão ao longo dos territórios asiáticos, parte do território africano também, você tem a expansão da fé católica nessas regiões, né? Então é um processo de conquista de territórios, tá? Mas é uma conquista de territórios que usa um discurso religioso de expansão da fé católica, né? A Cruz de Malta, que é, por exemplo, o símbolo da bandeira do Vasco, essa cruz de Malta é a cruz símbolo desse processo das cruzadas, tá? Então, por conta desse processo das cruzadas, isso garantiu um desenvolvimento, né, um crescimento desse comércio de produtos
europeus, ou seja, do continente europeu, com produtos que vinham do Oriente. A gente viu lá na nossa aula da expansão do islamismo. O que é o Oriente? São essas regiões estabelecidas na Ásia, no Oriente Médio, parte da África, tá? Então a gente tem uma intensificação dessas rotas comerciais, dessa circulação de mercadorias, tá? Consequentemente, a gente tem também um aumento da população europeia. Por que a população europeia cresce? Porque novas técnicas agrícolas vão sendo utilizadas e aprendidas a partir do século XI, e essas técnicas agrícolas elas permitiam um ganho de produtividade agrícola. E tudo isso contribui para que essa população ela crescesse, contribuiu para que essa população europeia ela crescesse, né? Então ela cresce muito a população europeia a partir do século XI. Consequentemente, esses pequenos centros urbanos, eles incham muito. A gente tem um crescimento tanto de infraestrutura, né, de novos prédios, de novos estabelecimentos, como também um crescimento populacional desses centros urbanos. Então, a gente tinha a maioria da população vivendo na terra, né, nas regiões rurais, uma vez que a maioria da população eram os camponeses, mas a gente também tem uma intensificação do número de pessoas que viviam nas regiões que a gente chama de cidades, os burgos. O outro nome para cidade, nesse período, durante a Idade Média na Europa, é burgos. Não à toa, a partir do século XI, a gente também vai ver o processo de surgimento da burguesia. Burguesia vem de burgos. O que eram os burgueses? Eram pequenos comerciantes estabelecidos nas cidades, nos burgos, né? Comerciantes que eles não eram camponeses, né? Eles tinham, diferentemente dos camponeses, eram trabalhadores urbanos que conseguiram enriquecer, né? Eu falei para vocês que as chances de enriquecimento, né, de mudanças de um estamento para um outro, elas eram muito pequenas, mas elas eram pequenas, só que elas não eram inexistentes. Então, havia uma parcela de trabalhadores urbanos que conseguiu ir se enriquecendo à medida que esse comércio começava também a se expandir. Então, esses pequenos mercadores das cidades, né, esses pequenos mercadores urbanos, a gente está chamando aqui de burguesia. Então, essa burguesia ela começa a surgir a partir desse momento, tá? A partir do século XI. Aqui nesse mapa a gente consegue ver como que essas rotas em azul são as rotas tanto da expansão marítima quanto as rotas abertas pelo processo das cruzadas, né? E as rotas em vermelho são as rotas comerciais. Então a gente vê que esse processo de expansão pelas cruzadas possibilitou também uma expansão das relações comerciais da Europa, tanto com parte do continente africano, quanto com uma boa parte do continente asiático e do Oriente Médio, tá? Bom, então a gente viu que a partir do século XI a gente tem um florescimento comercial, um renascimento comercial na Europa, mas já a partir do século XIII a coisa já começa a mudar. Percebam que a gente está falando de séculos, não é um negócio que acontece da noite pro dia. São séculos de vida, né? Séculos de história. A partir do século XIII, então, a crise vai começar a se anunciar. A gente tem colheitas... deixa eu lembrar com vocês. A população estava gigantesca, né? Então, houve uma quebra sucessiva de colheitas. Entre o século XIII e o século XIV, a gente tem quebras sucessivas de colheitas, ou seja, colheitas que não são suficientes, ou elas minguaram, elas não conseguiram atender a demanda alimentícia, né, dessa população crescente nessas cidades europeias. Então, a gente tem quebra de colheitas e essas terras, então, elas passam a se tornar insuficientes para grande parte das famílias camponesas que não tinham condições de garantir a sua própria sobrevivência e, ao mesmo tempo, pagar os impostos para os nobres. E nessa crise toda, os nobres eles começaram a aumentar os impostos. Então, você imagina, você é um camponês, a terra já não está produzindo da maneira que deveria produzir, você ainda tem que entregar boa parte dessa produção, uma parte ainda maior dessa produção para os nobres, então sobrava muito pouco para essas famílias camponesas se alimentarem, né? Então a gente tem um processo de migração desses camponeses para as cidades,
cresce, consequentemente, a busca por emprego e o desemprego ele vai se tornando cada vez mais alarmante nessas cidades europeias ao longo do século XIII e o início do século XIV, tá? Então a gente vai avançando no tempo e vai vendo então um cenário de aumento dos preços dos alimentos. Tinha pouco alimento para ser vendido, né? Então o preço dos alimentos começou a crescer muito, aumenta a violência. Num cenário de caos, essa fé católica, é claro que ela acaba sendo abalada, né? Ela não vai, as bases da fé católica, elas vão começando a ruir, né? Elas começam a ser, elas passam por um processo de crise também. Então a gente tem um processo de crise do prestígio da igreja católica por conta daquele cenário de escassez, de fome, de violência, de desemprego, enfim, de total desamparo. Então, a gente chega no século XIV e vai ser o século conhecido como da fome, da guerra e da peste, né? Então, a gente tem a grande fome que vai acontecer logo nos primeiros anos, entre 1315 a 1317. A gente tem 2 anos no período de um processo que a gente chama de grande fome, né? Foram sucessivas más colheitas, consequentemente, uma crise no abastecimento, a alta dos preços. O trigo, por exemplo, chegou a custar 5 vezes mais caro do que ele já custava, né? Então, a gente tem a fome. Já em meados do século XIV, a gente tem a peste bubônica, né? A peste bubônica foi uma pandemia que se concentrou principalmente na Europa, ainda que tenha chegado à Ásia, ela se concentrou principalmente na Europa, tá? E ela dizimou cerca de um terço da população europeia. Então, foi muita gente que morreu. E ela existe até hoje, tá? A peste bubônica, ela existe até hoje, mas hoje em dia ela é absolutamente controlada. E ela está presente na saliva de pequenos roedores. Existe uma bactéria na saliva desses pequenos roedores, tipo ratos. E essa bactéria é que possibilita, né, a infecção desses corpos e o alastramento dessa doença. Tá? Além disso, a gente tem as revoltas camponesas. Imagina, a gente está falando de milhões de camponeses que estavam famintos, né? Então, a gente tem sucessivas revoltas camponesas que atravessam os anos de 1300 e, só para colocar uma cerejinha no bolo, a gente ainda tem um longo processo de conflito entre os reis da França e da Inglaterra, disputando pelo trono francês, no período que a gente chama de Guerra dos 100 Anos, que vai de 1337 a 1453. Inclusive, é mais... Que durou 116 anos, né? Exatamente. Ela durou mais do que 100 anos, mas convencionou-se chamar dessa forma, né? A Guerra dos 100 Anos. Então, percebam, foi um século de crise, né? É um século marcado pela fome, pela guerra e pela peste. E aí, o que a gente vai fazer com isso, né? Antes da gente entrar no processo de concentração, de centralização do poder, né, que é o absolutismo monárquico, eu mostrei no vídeo essa imagem, né? Essa imagem, no centro dela a gente tem os médicos. Esse aqui eram os médicos da época, eles usavam essas máscaras no formato de pássaros. Hoje em dia, essas máscaras elas são usadas no Carnaval de Veneza, que em Veneza, na Itália, também tem carnaval. Pode parecer muito estranho, mas tem, e é bem tradicional. E lá eles usam essas máscaras, né, no formato de pássaros, porque acreditava-se que a doença, né, a peste bubônica, ela era transmitida pelo ar, né? Consequentemente, a máscara do pássaro protegia as vias aéreas, né? Criava um obstáculo, digamos, para que esse vírus para que essa bactéria penetrasse as vias aéreas, né? A gente hoje sabe que é uma bactéria, mas naquele momento eles não sabiam como é que essa doença de fato se espalhava, e essa foi a alternativa que eles encontraram, os médicos, de garantir a proteção deles, tá? Bom, e aí algumas consequências, né, da crise do século XIV vão ser, como eu falei com vocês, essa nobreza, né, esses nobres, eles são enfraquecidos, né, o poder deles, ele começa a ser enfraquecido, né, uma vez que a sociedade toda está um caos. E quem é que começa a se fortalecer nessa brincadeira? A burguesia.
E aí a gente vai ver, então, como é que esses dois grupos, nobres e burgueses, vão se comportar a partir do final do século XIV em diante, tá? E aí a gente tem aqui esse esqueminha, que são, a gente tem os reis, os senhores feudais, né? Os senhores feudais e os reis, então, eles tinham o poder político e econômico, né? Nessa sociedade feudal europeia, né? Eles se concentravam as riquezas e o rei, então, ele já tinha uma capacidade, ele já cabia ao rei o governo desses reinos, mas diante da crise, os senhores feudais, eles entendem que era necessário que esse poder ele fosse ainda mais concentrado nas mãos do rei para que houvesse alguma estabilidade política. Então, os senhores feudais, eles abrem mão, né, de dividir esse poder com o rei mais diretamente. Então, cedem essa possibilidade ao rei de concentrar o poder nas suas mãos para que eles conseguissem garantir alguma estabilidade política no meio daquela crise que se estabeleceu ao longo daqueles anos de 1300, tá? E aí aqui a gente tem um outro esqueminha, deixa eu abrir ele todo para vocês, perdão. A gente tem dois grupos que vão ali dar a sustentação, né, que vão garantir a sustentação do poder do rei. A gente tem a nobreza, tá? Parte dessa nobreza enfraquecida, então, por conta da crise, ela vai aceitar a autoridade como uma forma de controlar as revoltas camponesas e manter o seu prestígio, né? Garantir os seus privilégios, tá? E a burguesia, ela passa, então, também a apoiar o fortalecimento da autoridade real, ou seja, a centralização do poder político nas mãos do rei, porque através dessa centralização seria mais fácil, por exemplo, de se unificar as moedas em cada um desses reinos, né? Ou seja, de se criar um mercado nacional. Porque, pensem comigo, essa burguesia, ela vive do comércio. Só que havia várias moedas diferentes dentro de um mesmo reino, né? E isso dificultava, portanto, as relações comerciais desses mercadores, né? Então, eles entenderam que a centralização do poder político na mão do rei poderia garantir, então, garantir uma unificação das moedas, a criação de um mercado nacional e, consequentemente, facilitaria o comércio, tá? Então, a gente tem esses dois grupos entendendo que o processo de centralização do poder político na figura do rei seria a maneira, então, de vencer a crise do século XIV, tá? Antes de eu passar para o próximo slide, deixa eu aceitar. Alguém estava tentando entrar, acho que saiu. Bom. E aí, o que cabia, então, ao absolutista, ao soberano, né? Cabia ao rei tanto a produção quanto a execução de leis, a cobrança de impostos, tá? E a cunhagem de uma mesma moeda que circulasse no mesmo território, ou seja, a partir do estabelecimento do absolutismo monárquico, os próprios territórios dos reinos, eles começam, então, a se unificar. Então, a gente tem um processo de unificação desses reinos e o estabelecimento de um território nacional. Então, aquilo que antes eram reinos esparçados, começa, então, a ser definido como elementos que fazem parte de um mesmo território nacional, consequentemente de um mesmo Estado nacional. Então, esses reinos, eles começam a formar os primeiros países europeus. Então, a gente tinha o reino da França, vai se tornar o Estado Nacional da França. A gente tem o reino, por exemplo, o reino da Alemanha, a gente tem o Estado Nacional Alemão. Esse processo de formação dos Estados Nacionais, a gente vai ver um pouquinho mais lá para frente. Mas é só para vocês entenderem que a gente já começa a ter um processo de unificação desses reinos, tá? E, consequentemente, como eu falei para vocês, a unificação de uma mesma moeda que vai circular nesses territórios nacionais, tá?
Então, isso cabia ao rei. Ele produzia as leis, ele executava as leis, ele cobrava os impostos, ele cunhava as moedas nacionais. O rei também designava um corpo, né, uma burocracia administrativa, ou seja, profissionais que cuidariam ali da burocracia, né, gerenciariam a arrecadação de impostos, a aplicação de leis. Tá? Ele não poderia fazer tudo sozinho, ele controlava esses mecanismos, né? Mas você começa a ter a criação de uma burocracia administrativa, né, que vai garantir a aplicação de leis e a cobrança dos impostos, tá? E também coube ao rei a formação, o controle sobre o processo de formação de um exército profissional. Para que serve o exército? Para garantir a segurança, né, a defesa das fronteiras, tá? Das fronteiras de cada um desses reinos unificados. Beleza? Então, esse rei, ele começa, então, a concentrar poderes que até então eles eram poderes que estavam dispersos, e é por conta disso que a gente chama essa forma de governo que vai vigorar a partir do final do século XIV como absolutismo monárquico. Esse rei, ele passa a ser absoluto, tá? Ele concentra designações, responsabilidades políticas, administrativas e etc. E aí, bom, a gente vai ter alguns teóricos importantes nesse momento, né? Como o Thomas Hobbes, o Nicolau Maquiavel, o Jacques Bossuet. Cada um desses três foram expoentes importantes, ou seja, eram intelectuais que pensavam, né, que buscavam teorizar sobre aqueles monarcas absolutistas, né, sobre o absolutismo, e cada um deles tem contribuições importantes. O Maquiavel, uma das suas frases mais conhecidas na verdade não é nem frase, é um raciocínio, o raciocínio de que os fins justificam os meios, né? Então, ele acreditava que o soberano, né, o rei, ele precisava ser forte e ele precisava tomar quaisquer iniciativas que fossem para que ele conseguisse chegar num resultado. Então, ainda que fossem medidas autoritárias, imorais, violentas, não interessa. Os fins justificam os meios, né? A gente tem o Thomas Hobbes, que dizia que o homem é o lobo do homem, ou seja, a sociedade ela precisa de um rei, de um soberano, né, para centralizar poderes na figura dele. Ela precisa de alguém que os governe, porque se esses homens ficarem sozinhos, eles vão se comer como lobos. Então acreditava-se que era necessário, portanto, você ter uma figura forte, centralizadora, né, para que garantisse alguma paz entre os homens. E o Jacques Bossuet, ele foi um dos que cunhou a teoria do direito divino. Ou seja, o rei, ele representava Deus na Terra. Então, resistir ao rei era resistir a Deus. Tá? Então, esses são três dos principais teóricos do absolutismo monárquico. E a gente está falando de reis. Um dos reis que exemplifica muito bem o absolutista é o Luís XIV, rei da França. Esse rei, ele conduzia no Palácio de Versalhes, ele conduzia alguns rituais, ele reunia em torno dele diversos nobres, né? E esses nobres, eles havia uma série de rituais para enaltecer cada vez mais a imagem desse rei, que passou a ser considerado quase que como o Rei Sol, em torno de quem tudo girava, né? O Luís XIV vai ser depois sucedido pelo Luís XV, que depois vai ser sucedido pelo Luís XVI, e é o Luís XVI que vai ser guilhotinado no processo da Revolução Francesa, que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Mas o Luís XIV, ele governava sozinho? Não, gente. Nenhum soberano governava sozinho. Ainda que eles fossem absolutistas, eles precisavam do trabalho dos camponeses, eles precisavam do apoio do clero, eles precisavam do financiamento da burguesia, dos burgueses, e eles precisavam do apoio e do prestígio dos nobres, né? Então, esses reis, eles precisavam desses outros grupos sociais para conseguir governar, ainda que eles centralizassem grande parte desse poder político,
tá? E importante lembrar também que cada um dos países, cada um desses reinos europeus, eles vão ter experiências de governos absolutistas distintas. A gente fala de absolutismo monárquico europeu, né, mas existem especificidades, existem diferenças da maneira como esses governos foram conduzidos em cada um desses reinos europeus, tá? Mas essas foram algumas características gerais, digamos assim. Bom, antes de eu passar por esses exercícios, quero lá ouvir de vocês. Dúvidas, comentários. Falei muito rápido, muito devagar, o que ficou confuso, o que não ficou. Deixa eu te falar, Fernanda. Foi nessa época aí que o rei centralizou o poder, que ele constituiu o exército, mas ele não quis fazer com o povo dele, porque ele tinha medo de revolta. É isso aí? Ele contratava mercenários? Não. Bom, vamos lá. A gente tem... Eu não sei se eu entendi a sua dúvida. Você quer saber se esse exército era formado por cidadãos por súditos desses reinos, ou se eram de pessoas contratadas, é isso? Isso, de fora do reino, porque parece que o rei tinha medo de que os camponeses armados pudessem fazer uma revolta contra ele, né? Tá, isso, exatamente. Então, uma parte está certa na sua afirmação. Para que ele precisou criar um exército nacional? Tanto para defender as fronteiras, né, de ameaças externas, quanto para internamente sufocar as rebeliões camponesas. Então, esses súditos, esses exércitos, eles eram formados principalmente por nobres. Entendeu? Entendi, obrigada. Imagina. Então, e aí você lembrou de uma coisa importante. A função do exército era também de abafar e de sufocar essas revoltas camponesas, tá? Alguma outra dúvida, gente, que a gente pode partir para os exercícios? Não, tá tudo certo. Você explicou muito bem. Ah, que bom, gente. Então eu vou aqui partir para... A gente tem... Até a sala fechar é até 5h05. Então, porque eu falei para vocês, né, que agora o Meet tem um tempinho. E eu vou, antes de eu passar para os exercícios, eu vou colocar lá no grupo o formulário da lista de presença, tá? Eu não vou colocar aqui agora porque eu acabei esquecendo de abrir. E aí, se eu for criar agora, a gente vai perder tempo e cada minuto conta. Mas eu vou colocar lá. Vocês podem assinar lá, mas a sala está sendo gravada. Então, eu consigo ver através da gravação quem entrou, e aí fica mais fácil também de eu controlar a Professora, com licença. Perguntaram aqui no chat, falaram que a Lívia Freitas ela não entendeu direito o que é um nobre. Tá, vamos lá. Os nobres, eles eram um dos grupos sociais da Idade Média. Assim como você tem camponeses, você tem nobres. Quem eram esses nobres? Eram principalmente os senhores das terras. A gente tem grandes extensões de terras e essas terras tinham donos, que a gente chama de senhores feudais, né? Então, uma boa parte desses nobres, eles eram proprietários dessas terras, né? Haviam nobres que não eram proprietários das terras, mas eles compunham esse exército, né? A responsabilidade deles era de garantir a defesa desses reinos, né? Então eles guerreavam para garantir a defesa desses reinos e eles viviam então dos impostos que esses camponeses pagavam. Então os nobres, eles eram um dos grupos sociais dessa Idade Média, era o grupo, era o grupo mais abastado, né? Era o grupo a quem cabia principalmente a função de guerrear e de garantir a defesa dos reinos, e parte deles também detinha da posse, né, da propriedade sobre a terra. E essa terra era cedida para que os camponeses trabalhassem. Ficou claro? Se não, para falar de novo. Sim? Se não ficou, pode pedir pode me interromper que eu explico novamente. Acho que sim. Tá, era um estamento, né? Era um estamento. Você tem... quem nascia nobre nesse momento seria nobre pro resto da sua vida. Ou seja, quem nascia, digamos, a gente usa a expressão, quem nasce em berço de ouro. Era esse grupo social mais abastado, que vivia dos impostos pagos pelos camponeses e que tinha propriedade da terra, né? Uma parte deles,
e que Guerreavo garantia o controle desses reinos, né? A expansão desses reinos e o controle desses reinos, porque eles estavam sempre disputando, né, territórios com demais reinos. Então você tinha que ter quem guerreasse, quem garantisse a defesa desses territórios, tá? Bom, gente, a gente tem 10 minutos. Eu vou fazer com vocês as questões, vou tentar fazer, vamos ver quanto a gente vai conseguir fazer, tá? Mas essas questões vocês podem resolver, e se vocês tiverem dúvidas, vocês podem vir falar comigo. Eu vou começar pelas que tiveram mais incidência de erros, tá? É uma lista de exercícios com acho que são 12 questões ao todo. E a gente teve, como a gente consegue controlar, né? Os mediadores, nós conseguimos controlar, a gente consegue ver quais os que tem mais erros, quais que não tem. Então eu prefiro começar pelas que tem mais erro, tá? É a questão número 2 da nossa lista de exercício. Aparece o seguinte: a crise do feudalismo foi apressada no final da Idade Média por uma sucessão de acontecimentos que geraram a chamada crise do século XIV. Entre esses acontecimentos, é correto citar. Bom, então ele quer saber quais acontecimentos geraram, ou seja, quais foram os motivos, o que proporcionou essa crise que se estabeleceu ao longo do século XIV, tá? Epidemias, como a peste negra, originadas principalmente da falta de estrutura das cidades para suportar o aumento populacional e enfrentar o problema da fome. A grande fome, manifestada neste século devido ao grande número de pragas que destruíram as plantações. Guerra dos 100 Anos, envolvendo de um lado França e Espanha e do outro Inglaterra e Portugal, e que gerou inúmeras mortes. Revolta dos camponeses, estes, sem ter o que comer, abandonaram os campos e causaram muitas mortes nas cidades. Ou epidemias, como a peste bubônica, que matou cerca de 2/3 de toda a população da Europa. Qual dessas vocês acham que está mais correta? Letra A. Eu não ganhei essa porque eu coloquei aí. Mas é a. Show. Quem não marcaria nem A nem E? Quer dizer, enfim, podem falar. Marcaria a letra D, de dado. Tá, letra D. Vamos lá. A correta, o gabarito é a letra A. E a letra E foi a mais marcada, por isso que eu peguei ela para fazer. Porque a letra E foi igualmente marcada. Se a gente vê no gráfico, foi muito marcada a letra E. E aí, bom, vamos lá. Por que a letra E não está correta? Porque um terço, né? Não foram 2/3. É 1/3. Essa é uma questão da FATEC de São Paulo. Não é o tipo de questão que o Enem cobra, por exemplo, né? Essas informações específicas. Mas, querendo ou não, é um dado importante a gente ter em mente que foi 1/3 da população, mas não só por isso. A letra A, ela tá mais completa, porque ela fala o seguinte: epidemias, começa como epidemias, como a peste bubônica, e aí ela fala aqui na letra A, originadas principalmente da falta de estrutura das cidades para suportar o aumento populacional e enfrentar o problema da fome. Perceba que ela é uma questão muito mais ampla. Ela fala da epidemia, ela fala do problema de estrutura, né? Porque o problema da peste não foi só a saliva do rato, foi o fato de não haver infraestrutura para lidar com aquela doença, né? Foi por isso que eu não coloquei essa. Eu acho que era só por causa do rato. Exatamente. A gente acha que foi uma bactéria mais mortal do que as outras. Não, na verdade ela é muito simples. Hoje em dia a gente lida com ela de uma maneira muito simples. Mas naquele momento eram muitas pessoas famintas, ou seja, corpos que estavam com o seu imunológico, inclusive, mais abalados, muita fome. Então, tudo isso contribui para que doenças se espalhem de maneira muito mais mortal, né? Então, a A é muito mais completa do que a E. Além de ter a E tem esse erro, né, dos 2/3. E a letra D, que comentaram aqui, revolta dos camponeses, tá correto, a revolta dos camponeses, eles não tinham o que comer, abandonaram os campos. Só que perceba, a questão pergunta o que gerou a crise do século XIV. A revolta dos camponeses, ela faz parte da crise, ou seja, um dos elementos da crise
foi a revolta dos camponeses. Ela não gerou a crise, entendeu? A revolta aconteceu quando a crise já estava estabelecida. O couro estava comendo. E aí foi quando esses camponeses começaram a se revoltar. Tem uma pequena questão aí de interpretação, né? Que na verdade é de leitura do texto, né? Então, o que gerou a crise? A revolta ela só vai acontecer quando a crise está instaurada. O que vai gerar é a fome, o que vai gerar é a peste, né? Colheitas insuficientes. Isso tudo é que contribui para a crise, tá? A outra questão que teve muita incidência de erro foi a questão... Deixa eu ver aqui. Foi a questão 4. Vamos lá. Questão 4, da FGV 2009. Caro, o pão faltava nas mesas dos pobres. Na Inglaterra, após mais de 100 anos de estabilidade, seu valor quintuplicou. Aqui está errado, tá? É 1331. Na França, aumentou 2 vezes em 1313. Perdão, aqui tá tudo errado. Quintuplicou em 1313. Na França, aumentou 2 vezes em 1313 e multiplicou-se por 21 em 1316. Está falando do preço do pão, né? O preço do pão realmente ficou muito caro. A carestia disseminou-se por toda a Europa e perdurou por décadas. Faltava comida, não por ausência de braços ou de terras. Afinal, se os camponeses, esteio do crescimento demográfico verificado desde o ano 1000, não conseguiam produzir mais, era porque já haviam cultivado toda a terra e que tinham acesso legal. Já os senhores não faziam pura e simplesmente porque não queriam. Moeda sonante não era exatamente a base de seu poder e glória. É uma crítica aqui à nobreza, né? Considerados parasitas que nada fizeram durante a crise, só fizeram aumentar os impostos em cima dos camponeses, tá? Aí vocês têm que marcar apenas um. O texto traz alguns elementos da chamada crise do século XIV, sobre a qual é correto afirmar que a. Resultou da discrepância entre o aumento da produtividade dos domínios senhoriais desde o século XI e o recuo da produção urbana de manufaturas. B. Foi decorrência direta da peste negra, que assolou o norte da Europa durante todo o século XIV e fez que os salários fossem fixados em níveis muito baixos. Resultou do recrudescimento das obrigações feudais, que gerou a concentração da produção de trigo e cevada nas mãos de poucos senhores feudais da França. Foi deflagrada após as inúmeras revoltas operárias no campo e na cidade que quebraram com a longa estabilidade do mundo feudal europeu e teve ligação com as estruturas feudais que impediam que a produção crescesse no mesmo ritmo do crescimento da população em certas regiões da Europa. Eu errei essa. Pode falar, seu eu, que é bom que a gente já usa o tempo. Eu marquei a letra D. Uhum. Eu também marquei a letra D. Tá, e por que você errou? Quem falou? Não teve Nádija, não teve uma longa estabilidade do mundo feudal europeu, né? Eu acho que o meu erro foi aí. Exatamente. Essa questão, ela tem todas elas, né? Tem uma questão de interpretação, né? Na letra D, foi deflagrada após inúmeras revoltas operárias. Vamos lá. Não tem operário nesse momento. A gente está falando de camponeses, né? Então, a gente não tem operários. A gente tem revoltas camponesas no campo e na cidade que quebraram a longa estabilidade do mundo feudal europeu, tá? Então, essa aqui não teria como ser correta. E a letra E fala, teve ligação com as estruturas feudais que impediam que a produção crescesse no mesmo ritmo do crescimento da população em certas regiões da Europa. Quem foi que marcou essa daqui? Alguém comentou a letra E? Eu marquei. Não sei se está correta. Tá. Bom, vamos deixar a letra E aqui. Aí a letra A resultou da discrepância entre o aumento da produtividade dos domínios senhoriais desde o século XI
E o recuo da produção urbana. Não, gente, não aumentou a produtividade, né? A gente viu que recuou a produtividade. Então, a A está incorreta, a D está incorreta, a B foi decorrência direta da peste negra, que assolou o norte da Europa durante o século XIV e fez com que os salários fossem fixados em níveis muito baixos. Foi uma decorrência direta, mas o texto fala do valor do pão, do preço do pão, por exemplo. Então, não foi só a peste, né, que desencadeou a crise, e a letra C resultou do recrudescimento das obrigações feudais, que gerou a concentração da produção de trigo e cevada nas mãos de poucos senhores feudais da França.